Olá, pessoal. Meu nome é Eduardo Turton Lopes. Eu sou consultor de empresas e hoje eu vou fazer um singelo comentário e também documentário sobre os biscoitos e a marca Pilar, que está fazendo agora, no final de outubro de 2025, 150 anos de existência. Vamos à história. Bom, vamos falar um pouco sobre essa linha do tempo e algumas curiosidades. A Pilar foi fundada em 1875, na época do Império. Era Pedro II, né? Chefe do Estado brasileiro. Nós tivemos aí, depois da fundação, que era uma padaria, irei passar algumas fotografias adiante. Depois vieram as invenções como o telefone, a luz elétrica, que já existia de alguma forma no Rio de Janeiro para o setor público. Mas ela surge, a Pilar surge como marca e como biscoitos na época, é mais antiga do que o carro, do que o rádio e do que o avião. A Pilar é a empresa em atividade do setor de biscoitos, a mais antiga da América Latina. Existe uma empresa mais antiga nos Estados Unidos e 2 ou 3 aí na França e na Inglaterra. Mas em atividade no setor de biscoitos, a Pilar é a empresa mais antiga em atividade na América Latina. Pessoal, eu vou aqui ter muito cuidado, tá, em não falar nomes, a princípio, só do fundador e do primeiro sucessor. Tá? E depois farei minhas considerações no final da apresentação. Como a empresa era uma empresa familiar, ela foi vendida em 1996 com mais de 30 sócios, eu não quero aqui cometer nenhuma indelicadeza. Peço a compreensão de vocês. E quem fundou a Pilar e em que época? Bom, já fiz o comentário da época, né? Em 1875. A Pilar foi fundada por um português chamado Luís da Fonseca Oliveira, que trouxe para cá a ideia, né, de instalar aqui no centro do Recife, ali no bairro do Recife, junto do Forte do Brum, a padaria. A padaria chamava-se Padaria e Biscoutaria Pilar, porque na época se chamava biscoito e não biscoito, depois que houve uma revisão ortográfica do português. A palavra biscoito, ela tem origem do latim, que é biscoctus, que significa assado ou cozido 2 vezes. Então, o português fundou, a padaria era praticamente à beira-mar. O que vemos hoje ali são aterros. E, naquela ocasião, a Pilar tinha uma cortadeira, né, que ficou muito famosa ali num determinado museu. E os biscoitos, não existia máquina na época. Os biscoitos eram cortados como uma pizza, né? Você faz a massa e você tem o corte, tá certo, do biscoito na massa, e aí vai para o forno, que na época era de lenha ou de carvão. E qual é a origem do nome Pilar? A origem do nome Pilar é porque Nossa Senhora do Pilar era padroeira do bairro na época da fundação, do bairro do Recife. Naquela ocasião, em 1875, cada bairro tinha sua padroeira, diferentemente de hoje. E o português, o fundador, Luís da Fonseca Oliveira, ele era devoto de Nossa Senhora do Pilar, que não era nem uma santa de origem portuguesa, de origem espanhola. Já existia aquela igreja do Pilar lá, já existia, claro, o Forte do Brum também, que foi de 1629, um pouquinho antes da invasão holandesa, né, 1630. E a Pilar ficava lá instalada, onde comercializava os seus produtos tanto diretamente para os clientes, como, curiosamente, havia uma distribuição nas redondezas através, essa é uma foto real, tá? Era aquela fotografia que se colocava tipo um pano preto, né? Então, essa foto é real. A Pilar tinha a distribuição através de carro de boi. Então, é bastante curioso isso. Aí ela já está com a cara um pouco mais para a fábrica, tanto que tem o nome Fábrica de Bolachas e Biscoitos
Pilar. Um esclarecimento: bolacha e biscoito são sinônimos, tá? Se a gente for no dicionário, vai estar bolacha é biscoito achatado. Mas nas embalagens sempre estará escrito biscoito. O creme cracker, por exemplo, ele é um biscoito. Embora, por uma questão cultural, as pessoas chamam bolacha, por conta da bolacha da padaria. Então, essa evolução com relação a os produtos, eles se caracterizam muito de setores e também de faixa etária. O creme cracker, por exemplo, é um biscoito que substitui o pão. Tem uma característica de substituir o pão do café da manhã e do jantar. Já o wafer, recheados, rosquinhas, já tem uma característica mais de lanche e mais voltado para o público infantil. Mas vamos voltar um pouquinho mais nessa cronologia aí da história. Esses são os maquinários mais rudimentares, logo depois. E aí vem uma observação. Com a Revolução Industrial, que iniciou-se na Inglaterra, no período de 1900, o português recebe uma visita de um inglês chamado Joseph Leonard Thornton, que representava máquinas e equipamentos para a fabricação de biscoitos, naquela ocasião, na Revolução Industrial. E o português ficou encantado, né? O inglês trouxe, né? Ele era engenheiro mecânico, ele sabia montar e colocar para funcionar os equipamentos, e o português ficou encantado com aqueles equipamentos, onde dava mais produtividade e qualidade na fabricação dos biscoitos. Naquela ocasião já existia luz elétrica na empresa, diferentemente de 1875, mas por volta de 1900 já existia a luz elétrica aí, fazendo as máquinas funcionar. Bom, e aí o inglês vendeu, naquela ocasião, o português fez o comentário para o Joseph e disse: olha, nós estamos muito distantes aqui da Inglaterra, não existia, né, avião, nem tampouco navios rápidos, era uma eternidade para se chegar. E disse: olha, se uma máquina dessa aqui quebrar, eu vou ficar na mão. Então, eu não quero só comprar uma, eu quero comprar 2 máquinas e eu não sei botar isso para funcionar, não. Então, reza a lenda que ele insistiu bastante para que o inglês ficasse como seu gerente de produção. No primeiro momento, ele não aceitou o inglês, porque ele tinha uma representação para a América do Sul. Imagine vocês na época, né? Na época, 1900, a pessoa tinha uma representação para um continente. Hoje, as pessoas têm uma representação para uma cidade, né? Falar em cidade, naquela ocasião, em 1875, o Recife tinha apenas 120 mil habitantes. Era a terceira cidade com mais população, só perdendo para o Rio de Janeiro e para Salvador. Então, tempos depois, em 1902, 1903, 1904, novamente numa visita a Recife, o português insistiu para que o inglês ficasse aqui em Recife, trabalhando com ele. E o inglês acabou aceitando a proposta e casou-se. Naquela ocasião, era uma padaria um pouco mais avançada, né? O inglês casou-se com a filha do português. E o português veio a falecer em 1906. Então, o inglês assume naquele momento, em 1906, foi o primeiro sucessor da empresa Pilar em 1906. Bom, e como eram os biscoitos na época? Porque há uma dúvida muito grande quem inventou essas categorias, né? Quem foram as pessoas que criaram as categorias de biscoito. Bom, as mais conhecidas, e aí está faltando só o recheado, tá, pessoal? O recheado também é antigo, tá? E foi criado nos Estados Unidos pela empresa Nabisco. O creme crack tem algumas interpretações, tá? A Inglaterra produzia alguma coisa parecida, mas a fórmula que nós conhecemos atualmente é do irlandês.
que fazia sua venda lá através da Inglaterra, e o creme crack há uma certa discussão, se foi 1801 ou foi 1850, alguma coisa nesse sentido. O Biscoito Maria não se tem dúvidas, tá? O Biscoito Maria, ele foi criado para um evento, um casamento da corte na Inglaterra. Era uma pessoa que gostava de fazer esse tipo de homenagem, e o nome da noiva chamava-se Maria. E aí ele criou esse biscoito desta mesma forma, redondo, Maria. Então a Maria é inventada em 1874, um ano antes da fundação daquela padaria e biscoitaria naquela ocasião, Pilar. O Maizena também foi criado pelo Reino Unido, Inglaterra, né? E o wafer, ele tem esse formato aí, mas ele era quadrado, não era retangular. Ele foi criado na Áustria, embora tenha também, se você for no Google, alguma coisa nesse sentido, pesquisar, a Itália também produzia um tipo muito parecido de wafer. Então esses são os produtos, vamos dizer, mais tradicionais e mais antigos de categoria de biscoitos que conhecemos. Como disse anteriormente, está faltando só a foto aí dos recheados, que foi inventado pela Nabisco nos Estados Unidos. Como era a distribuição, né? Na época, depois, com uma certa evolução, né? Os veículos já tinham sido inventados. E aqui uma curiosidade, né? Esse é um Ford 1929 e 1930, o Chevrolet. Um Ford e um Chevrolet. E, naquela ocasião, percebam, a Pilar já se preocupava muito com a imagem e com o marketing, né? Porque você tem aí o nome, você tem a fotografia de uma mulher num determinado veículo, tá? E no outro veículo você tem o Zeppelin, que na época começou a se falar muito dele, e uma criança brincando com um cachorro, num desenho que era um verdadeiro outdoor, ambulante. Essa é a primeira máquina que é de forno contínuo, foi adquirida pela Pilar por um fornecedor chamado Vickers, que era um fornecedor inglês. Essa é a primeira máquina automática de forno contínuo que tinha aproximadamente 38 metros de comprimento. Aí ela já está com uma cara mais de fábrica, né, e com a produtividade bem mais avançada. Em 1945, a Pilar entra no segmento de macarrão e adquire de uma empresa suíça os maquinários e começa a produzir macarrão em 1945, com o mesmo nome Pilar. A Pilar sempre se notabilizou muito, né, em biscoitos e massas, embora num determinado período ela tenha tido o café, que eu farei alguns comentários mais adiante. Aí segue a frota um pouco mais avançada, de 1948, os caminhões da Ford e da Chevrolet. E a Pilar já está aí com essa cara que muita gente que passava ali junto do Forte do Brum conheceu. É um prédio antigo, ela foi fundada exatamente aí neste lugar, e a Pilar começa a ter sua distribuição própria. Aí já começa a se expandir um pouco mais, né? Em 1948 já começa a se expandir um pouco mais para outros estados, fazendo sua distribuição, melhor dizendo, não, uma fábrica era só aqui, mas criando filiais, depósitos em outros estados, principalmente aqui no Nordeste, para a distribuição dos biscoitos e massas. Bom, aqui chegamos em 1975, onde a empresa, naquela ocasião, fez 100 anos, em 1975. Aqui, todo esse documentário, pessoal, está no livro que se apresenta aqui. Esse livro da Pilar, ele foi editado naquela ocasião, em 1975, em homenagem aos 100 anos que a empresa fez naquela ocasião. Voltando à foto de 1975, aqui a gente já tinha a prefeitura da cidade do Recife em frente. Então, quem passava ali
por aquela avenida, sentia muito aquele cheiro de biscoito na ocasião. Aqui, pequenos detalhes como a expedição, naquela ocasião em 1975, onde os produtos acabados eram distribuídos. Mais embaixo, a foto está um pouco escura, mas os caminhões já mais modernos, claro, em 1975, que fazia a distribuição própria. Pilar tinha cerca de 100 caminhões, mais ou menos, rodando e fazendo suas distribuições. Então, não só para pequenos lugares e pequenas cidades, como também para o grande varejo na ocasião. Aqui uma foto mais moderna, de 1975, 76. Um supervisor aí analisando a fabricação dos biscoitos. Vamos falar um pouquinho desse período de 1975, dos biscoitos do passado, e depois colocarei uma foto aqui dos biscoitos de 1975. Então, esses eram os biscoitos lá em 1940, 1950, tá? E como era o marketing naquela época? Veja, como a Pilar, ela era, né, em 1940, 1950, ela trabalhava muito rádio, porque já existia o rádio nesta ocasião. Não existia televisão aqui, né, 1940, mas existia o rádio. A Pilar ficou muito famosa com um jingle que inventou naquela oportunidade. Ficou muito legal para aquela época. A letra do jingle era: todo magro quer engordar, todo gordo quer emagrecer. Para o magro, biscoitos Pilar, para o gordo, exercício fazer. Isso era uma musiquinha, era um jingle que, na época, ser gordo era ter saúde. As pessoas magras eram vistas como estavam doentes, alguma coisa nesse sentido. Ser gordo em 1940 era sinal de saúde. Hoje, nós temos um conceito bastante diferente. Naquela época já tinha os biscoitos antigos do ABC, aquelas letrinhas, né? Tinha o Maria, tinha o Maisena, mas naquela ocasião não produzia ainda de uma forma muito intensa o creme cracker. Tinha o chamado bolacha americana ou biscoito americano, enfim, tinha outros segmentos, vamos chamar assim, de produtos. E esta é a foto na época dos biscoitos, em 1975, quando ela fez 100 anos de existência. E aí já tem uma série de produtos novos, tem o Rosquinha, tem um biscoito chamado Brasília, é homenagem à capital do nosso país. Tem o Maria tradicional, o Maisena, aí já entra o creme crack. Vocês devem lembrar aí do creme crack com aqueles losangos, né, que tinham vermelho e branco, os losangos, o biscoito e um café na embalagem. Né? Tinha também o ABC, que eu já citei, tinha um biscoito chamado Wembley, que fazia uma referência a uma cidade da Inglaterra, e tinha os biscoitos mais amanteigados também, e toda uma linha de massas que está aí embaixo. O macarrão tradicional, a lasanha e outros tipos de massas que aconteciam ali como um mercado que estava se expandindo. O macarrão, ele sempre foi visto como um acompanhamento aqui no Nordeste. Diferentemente do sul do país, aqui o macarrão disputava, e ainda, de certa forma, com o arroz. Ele é um acompanhamento na refeição. As pessoas geralmente acompanham ou arroz ou macarrão, com algum outro tipo de produto, o frango, o peixe, a carne, enfim. Então, o macarrão, ele se notabilizou e sempre foi dessa forma, praticamente, como um acompanhamento da refeição principal, tanto do almoço como do jantar. Bom, eu vou passar um filmezinho aqui, como era o marketing aí no final da década de 80, início da década de 90. A Pilar, ela sempre procurou se notabilizar por um bom produto, por uma boa distribuição, e percebeu-se que as assinaturas, se a gente voltar um pouquinho aqui,
O nome Pilar era escrito de várias maneiras. Então, você tinha um Pilar escrito em preto, tinha um Pilar escrito de branco com uma listra vermelha, tinha um Pilar em várias cores, tinha um P, tinha uma coroazinha. Então, tomou-se a decisão de uniformizar e ter uma única assinatura, o que foi correto na década de 80. E aí, o marketing começou a ser um pouco mais agressivo, né? Porque já se tinha televisão e já se tinha, naquela ocasião, instrumentos suficientes para se fazer propagandas da forma como eu vou mostrar. Essa propaganda foi de 1990, 91. Fala aí do café. Biscoitos Pilar, todo mundo quer mais um. Legal. Fazer só um comentário do café, porque, como eu disse anteriormente, num curto espaço de tempo, aí em meados dos anos 80, a Pilar compra o Café Mundial, que ficava ali em Afogados. Era um café muito antigo, era o primeiro registro no Instituto Brasileiro do Café, o Café Mundial. E a Pilar compra esse café e depois lança o Café Pilar, que passou um certo tempo no mercado, até a venda, definitivamente, em 1996, a Pilar foi vendida, sai da mão da família. Era uma empresa que estava na 5ª geração, com mais de 30 sócios. Então, nesse momento, os sócios sentaram e disseram, olha, não era possível dar continuidade mais daquela forma. E aconteceu um fato que ajudou também isso, que em 1994 aconteceu o início do Plano Real. Houve uma estabilidade muito grande na moeda e muitas empresas multinacionais olharam para o Brasil com outros olhos e passaram a investir mais no país por conta desse equilíbrio mais da economia. Então, foi um momento onde a Parmalat comprou muitas empresas aqui no Brasil, comprou a Silp também aqui em Pernambuco, a Nestlé comprou muitas empresas aqui, a Febo foi vendida no Pará, muitas empresas foram vendidas, empresas familiares que já tinham um mercado pronto. Era mais econômico e também pelo próprio recall e a marca, né? Era mais econômico comprar o mercado logo, né, que já existia, do que montar uma fábrica e passar anos e anos e anos para fazer acontecer, né, uma boa distribuição, uma boa marca na cabeça dos consumidores e clientes. Então, a Pilar ela é vendida em 1996, como disse anteriormente, para um grupo americano chamado Flashman Royal. A Flashman Royal, vocês devem conhecer bem aqui, eles vendiam aqui aquele pudim e o fermento Royal. Mas eles tinham lá nos Estados Unidos, e eram líderes lá de mercado nos Estados Unidos, a marca Nabisco, que era uma marca muito, muito antiga também. Então, a Pilar é vendida para esta empresa, que a razão social era Flashman Royal, que tinha não só o pudim, o fermento, mas também tinha o biscoito Nabisco. Posteriormente, a empresa passa por 2 vendas rápidas para grupos diferentes e um fato relevante, no ano de 2001, a empresa teve um incêndio de grande proporção, onde comprometeu de forma significativa a fabricação dos biscoitos. Não atingiu o creme crack, que ficava no outro prédio, nem o macarrão. Mas todos os outros biscoitos foram afetados, como maisena, Maria, recheados, rosquinha, enfim, os amanteigados. Nesse período, houve uma solidariedade de algumas empresas, inclusive daqui, de Pernambuco, que, como tinha um pouco de capacidade ociosa,
a Pilar procurou essas empresas para fabricar os produtos dela, né, nos concorrentes. E isso foi de pronto aceito e a Pilar chegou, claro, ela pagava os custos e as embalagens e toda a matéria-prima e terceirizou sua produção durante alguns anos para sua recuperação plena da produção lá de biscoitos naquela ocasião. A Pilar passou por algumas vendas depois de Flashman Royal, 2 vendas para grupos diferentes, foram momentos rápidos, até que em 2011 a empresa ela foi vendida definitivamente para o grupo cearense M. Dias Branco. M. Dias Branco, que já tinha lá em Fortaleza a fabricação do biscoito Fortaleza e também fazia o chamado biscoitos Richester. A M. Dias Branco já tinha comprado anteriormente, alguns anos antes, a Vitarella. E depois, posteriormente, comprou a empresa Pilar. A empresa Pilar hoje está desativada ali no bairro do Recife, que é muito apelidado também pelo bairro do Brum, né? Na época chamava-se por conta do Forte do Brum, mas o nome correto é o bairro do Recife. Então a Pilar ficou desativada, está desativada, porque a empresa M. Dias Branco tomou a decisão de levar toda a produção de biscoitos e massas, tá? Não tinha mais café nessa época, para o Cabo, onde tem as instalações da Vitarella, que eram instalações mais modernas, e lá passa o gás natural, diferentemente daqui do centro do Recife. E outra grande importância nisso é a logística. Vocês imaginem o que seria hoje, a gente já tem uma dificuldade de trânsito enorme. Vocês imaginam o que seria hoje os caminhões, né, transitando ali naquelas ruas e saindo para distribuir os biscoitos. Então, a M. Dias Branco toma essa decisão de levar para o Cabo, onde você tem um escoamento com mais qualidade, mais rápido, e a empresa tem uma empresa mais moderna lá. Aqui é uma apresentação rápida dos biscoitos, né, atuais, tá, da Pilar. Aqui tem uma marquinha, 140 anos, provavelmente. O grupo M. Dias Branco fará aí menção à questão dos 150 anos nas suas embalagens. Só um registro. A M. Dias Branco hoje é a maior fabricante de biscoitos e massas da América Latina. Ela não só comprou a Vitarella, a Pilar, outras empresas no Nordeste, no sul do país, a Piraquê, no Rio de Janeiro. E hoje a M. Dias Branco se tornou o maior fabricante de biscoitos, não só do Brasil, como da América Latina, de biscoitos e massas. Então, algumas fotos aqui, o Maria, tradicional, o Maisena e o creme crack, que sempre foi o carro-chefe. Né? Quando ele foi inventado, ele logo teve uma desenvoltura muito boa. E aqui uma observação. O creme cracker, já fiz alguns comentários com relação a essa categoria anteriormente. O creme cracker e o recheado, tá? Essas duas categorias, elas correspondem mais ou menos a 40% de todo o consumo de biscoitos no país, no Brasil. Há uma pequena diferença aí de região, por exemplo, no Nordeste se consome um pouco mais de creme crack do que recheado, no Sul é mais recheado do que creme crack, mas essas duas categorias, elas representam hoje aproximadamente 40%, 45% de todos os biscoitos vendidos. É o creme crack e são os recheados de vários sabores, né? E também o creme crack que diversificou um pouco, né? Você tem o água e sal, tem o integral, tem umas características um pouco diferentes. Para menos, vamos dizer assim, menos gordura, menos sal, e o próprio recheado que tem sabores diversos. Espaguete, né? O famoso aí macarrão. A lasanha. Os Gufs, que é uma marca da Pilar. Recheado infantil, que aparecia muito ali naquele filminho que a gente colocou anteriormente. E aí, pessoal, estamos chegando aqui ao
final dessa singela apresentação, desse singelo documentário. E como falei anteriormente, o nome Pilar tem origem a Nossa Senhora do Pilar, que era padroeira do bairro na época da fundação. E essa igreja existia já, tá? Ela passou por uma reforma. A Pilar, inclusive, ajudou bastante na reforma dessa igreja. E ela praticamente ficava dentro, né, da comunidade que hoje nós passamos e vimos. E ela fica atrás ali do moinho que a Pilar tinha, um moinho de trigo pequeno, e atrás da antiga fábrica. Com relação à igreja, essa igreja tinha missa, comumente, tá? Mas aí, a partir da década de 70, ela praticamente vivia fechada e só abria para alguns eventos especiais. Eu não sei como está exatamente hoje. E por último, pessoal, da apresentação, a imagem de Nossa Senhora do Pilar, onde tudo começou. Eu não sei se exatamente esta imagem, porque essa imagem é muito antiga, mas o português, que foi o fundador, Luís da Fonseca Oliveira, traz lá de Portugal, embora seja uma santa espanhola, mas ele traz em 1875, 76, um ano depois da fundação, a imagem de Nossa Senhora do Pilar. Então, reza a lenda também, porque como ele era devoto de Nossa Senhora do Pilar, e ele se instalou primeiramente aqui em Recife e tomou conhecimento que Nossa Senhora do Pilar era padroeira do bairro na época da fundação, é possível que ele tenha sentido aquela energia de empreendedor, né? E acabou constituindo, fazendo a sua padaria e, posteriormente, todo aquele desenvolvimento e o primeiro sucessor, que eu falei da história dos produtos e da marca Pilar. Gostaria de fazer algumas considerações finais aqui, tá, pessoal? Como falei anteriormente. Evitei falar nomes, como disse, eram muitas pessoas, parentes. Para o ano, a empresa está fazendo 30 anos que ela foi vendida. Mas eu não posso deixar de fazer algumas considerações especiais. Primeiro, ao meu pai, Afrânio Ferreira Lopes, que deixou o exercício da medicina para trabalhar na empresa e trabalhou durante mais de 30 anos. Meu pai está, nesse momento, com 96 anos de idade. Considerações à minha mãe, Nara, que já está no céu, meu avô, meu tio-avô, tia-avó e várias pessoas aí do nosso antepassado. Considerações aos meus irmãos, aos meus primos, que são vários. Consideração especial também a todos os fornecedores da empresa Pilar, aos ex-empregados, aos empregados, aos ex-funcionários e funcionários da empresa. Consideração também aos clientes, entre eles o mais importante naquela ocasião da década de 60, 70, 80 e meados de 90, que foi o Bom Preço. O Bom Preço era o principal cliente da Pilar e também estava entre os 10 maiores fornecedores que o Bom Preço tinha. A Pilar realmente tinha uma participação bem significativa. E não posso deixar também de fazer o registro para todos os consumidores. Razão pela qual fez essa empresa existir durante 150 anos, que está fazendo agora no final de outubro de 2025. Pessoal, meu muito obrigado pela escuta.